Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Sim. Quem vai orar para nós? Já darmos início? Daí. Por favor, irmão. Então tá. Pai querido, nosso Deus, é um prazer, um privilégio estar reunido em Teu nome para estudar a Tua palavra, que o Senhor usa a Tua serva, Daiane, para falar em nossos corações, que o Espírito Santo fala conosco através da Tua palavra, Deus. Amém. Ó Senhor Deus, é um prazer, um privilégio estar aqui reunido em Teu nome. E que não fique só conosco essa palavra, mas que nós espalhe para as outras pessoas também. Que se nós queremos ir para o céu, queremos levar mais gente conosco, Pai. Amém, Senhor. Tem misericórdia de cada um das que estão aqui. Ajuda nós, Pai, nessa caminhada para o céu. Perdoa nossos pecados, nossos erros. Agradecemos, porque não haja merecimento em nós. Mas somente Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, amém. O relato de ontem nós estudamos, sobre a comunidade cristã, como era aquela comunidade cristã. E nós vimos que eles tinham características especiais, que eles eram unidos para fazer todas as coisas, E nós vimos que não haviam necessitados entre eles, porque eles eram pessoas generosas, pessoas que se preocupavam com os outros, pessoas que olhavam para os outros com um olhar diferente. Eles, na realidade, eles viviam aquilo que Jesus tinha falado para eles, que nós precisamos amar as pessoas como a nós mesmos, nosso próximo como a nós mesmos, E hoje eu quero convidar vocês para nós estudarmos Atos capítulo 4. Hoje nós vamos estudar apenas 2 versículos para conhecer uma pessoa muito especial. Então eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Atos capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 36 e 37. Diz o seguinte: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. O relato diz que José, que era conhecido como Barnabé, que ele vendeu uma propriedade que ele tinha e ele trouxe esse valor, essa quantia para os apóstolos administrarem, porque eram os apóstolos que viam quem eram os necessitados, quem tinha mais necessidade, quem estava precisando de ajuda naquele momento. E é interessante porque essa é a primeira declaração que a Bíblia faz, a primeira referência que a Bíblia faz de Barnabé. Barnabé, ele seria o companheiro de viagem de Paulo. Só que nesse período aqui, Paulo ainda não havia sido chamado para ser um pregador do evangelho. E essa é a primeira referência que faz, a primeira citação que faz sobre Barnabé. E o relato bíblico diz que Barnabé era um levita e que o significado do nome dele era filho da consolação, que quando nós vamos na tradução também significa filho da exortação. E isso é interessante porque quando a gente vai em Atos capítulo 11, versículo 23, esse versículo de Atos capítulo 11 sugere que um dos dons de Barnabé era o dom de exortar as pessoas, de falar para as pessoas as coisas que elas não estavam fazendo corretas. E ele, como eu disse, viria a ser o companheiro de viagem de Paulo, do apóstolo Paulo. E nessa época em que ele vendeu a propriedade, o apóstolo Paulo ainda não havia sido convertido. Na realidade, o apóstolo Paulo ainda estava perseguindo os apóstolos, porque esse era o papel dele. E a Bíblia relata que o que Barnabé fez, mas a Bíblia não relata como que Barnabé se tornou cristão, por exemplo. Só que o fato de Barnabé ser levita pode ser que ele tenha conhecido o cristianismo
em algum momento, ou que Jesus tenha estado ali no templo, ou que os próprios discípulos tenham estado ali, enquanto ele estava em serviço, enquanto ele estava ali cumprindo o seu papel como levita. E nós vemos, e é interessante porque assim, olha, a gente vai entendendo a história dos personagens bíblicos quando a gente vai perpassando por outros livros da Bíblia, né? Por isso que a Bíblia fala que a gente deve estudar um pouco aqui, um pouco ali, enfim. E nós vemos em Colossenses capítulo 4, versículo 10, que Barnabé era parente de João Marcos. E no capítulo 12 de Atos, capítulo 12, versículo 12, nós vemos que ele morava em Jerusalém. Então ele era levita, ele morava em Jerusalém, ele era parente de João Marcos, e a tradição diz, que foi escrita por Clemente de Alexandria, que é uma tradição que é chamada de miscelânea, fala que Barnabé provavelmente tenha sido um dos 70 que Jesus tinha enviado para aquela missão especial, como nós estudamos quando a gente estava estudando sobre a vida de Jesus. Então, apresenta que ele era levita. O relato também fala que de Atos, de Colossenses, fala que ele era parente de João Marcos, fala que ele morava em Jerusalém e fala que ele morava em Chipre, ele era natural de Chipre. O relato de Atos fala o seguinte, um levita natural de Chipre. Chipre era uma ilha que tem esse mesmo nome até hoje, e era uma ilha que ficava na parte oriental do mar Mediterrâneo. E lá nessa ilha haviam judeus que moravam naquele lugar desde o período de Macabeu. Então, os mestres cristãos, eles haviam fugido para lá por causa da perseguição, quando o próprio apóstolo Paulo e outros começaram a perseguir os cristãos, e principalmente após a morte de Estevão. Então, após a morte de Estevão, que a gente vai estudar daqui uns dias, os cristãos que haviam aceitado o evangelho fugiram para essa ilha e ficaram lá com medo da perseguição que eles sofriam ali em Jerusalém. E é interessante porque quando a gente vai ler sobre a primeira viagem missionária de Paulo, depois de Paulo se converter, nós vemos que Barnabé foi a dupla missionária de Paulo, e que a primeira viagem deles, a primeira missão deles foi exatamente para a ilha de Chipre. Talvez por interesse do próprio Barnabé, de pregar o evangelho para os seus conterrâneos, né? Então, o relato bíblico diz que Barnabé, ele vendeu uma propriedade e que ele trouxe esse valor para os apóstolos. No início da instituição política hebraica, quando nós estudamos, por exemplo, o livro de Números, né, na Bíblia, capítulo 18, nós vemos que os levitas não possuíam propriedade privada. Eles moravam normalmente em cidades que eram comuns a todos os levitas, e eles eram sustentados pelos dízimos que o povo trazia. Só que quando a gente vai em Jeremias capítulo 32, nós vemos que nada impedia que um sacerdote ou um levita adquirisse uma propriedade, adquirisse uma terra, quer fosse por compra ou quer fosse por herança. Então, nós não sabemos como Barnabé tinha essa propriedade. Nós não sabemos se ele comprou, se ele herdou, ou se ainda ele tinha casado com alguém que tinha essa propriedade, e por meio do seu casamento ele adquiriu essa propriedade, ele herdou essa propriedade. Nós não sabemos como ele adquiriu. O que nós sabemos é que ele tinha, e que ele decidiu vender e dar o dinheiro para os apóstolos para financiar a pregação do evangelho. Olha que interessante, queridos. Nós também não sabemos o local onde essa propriedade ficava. Mas quando a gente vai em Atos, capítulo 12, versículo 12, nós vemos que Barnabé tinha uma tia que era a mãe de João Marcos. E essa tia se chamava Maria.
e que ela também tinha uma propriedade, só que ela não tinha vendido essa propriedade. Mas mesmo que ela não tivesse vendido essa propriedade para dar o dinheiro para pregar o evangelho, ela ajudava de outra forma. E sabe qual a forma que a tia de Barnabé fazia para ajudar na pregação do evangelho? O relato bíblico diz que ela disponibilizava a sua propriedade para a comunidade cristã utilizar. Então aqui nós vemos Barnabé, que vendeu a sua propriedade para doar o dinheiro para a pregação do evangelho, e nós vemos a sua tia que não vendeu, mas que utilizava essa propriedade para beneficiar a comunidade cristã, para disponibilizar para que a comunidade cristã utilizasse ali, para que estudasse a Bíblia, para que se reunisse para orar, enfim. Então nós vemos duas pessoas utilizando os seus recursos de forma diferente, mas para o mesmo fim. Utilizando para o mesmo fim. Provavelmente Barnabé fosse uma pessoa que trabalhasse para se sustentar, assim como o apóstolo Paulo. E ele é um exemplo de liberalidade no grupo dos primeiros cristãos, porque a natureza do seu sacrifício foi fora do comum. Ele abriu mão. Ele não tomou para si. Ele foi alguém que, quando viu a necessidade, ele abriu mão para o bem comum, para a pregação do evangelho. Essa liberdade da parte dos crentes, ela foi resultado do derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 32, que nós lemos ontem, diz que o coração e a alma dos conversos ao evangelho era apenas um. O propósito deles, a missão deles, eles tinham apenas um interesse. O interesse que os guiava é que eles queriam que a missão que havia sido confiada para eles tivesse êxito. E por isso a avareza não tinha lugar na vida deles, não tinha. Por isso que eles, quando precisavam, eles abriam mão das coisas. Seu amor aos irmãos e a causa que eles haviam abraçado era maior do que o amor ao dinheiro, era maior do que o amor às posses que eles tinham. Suas obras testificavam que eles tinham a salvação dos homens, que a salvação dos homens era a maior preocupação deles, era o maior apreço deles do que eles manter riquezas terrestres. E assim será sempre, quando o Espírito de Deus toma posse da nossa vida. Aqueles cujo coração transborda do amor de Cristo seguirão o exemplo de Cristo. Cristo, por amor de nós, se tornou pobre para que a sua pobreza enriquecesse a gente. Dinheiro, tempo, influência, todos os dons que nós recebemos das mãos de Deus só serão apreciados por Ele quando nós utilizamos como meio para fazer avançar a obra do Evangelho. E foi assim que aconteceu na igreja primitiva e é assim que tem que acontecer hoje. E eu quero deixar uma coisa clara aqui, queridos, porque eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que você tem que vender todas as coisas que você tem e dar para a igreja, para a pregação do evangelho. De forma nenhuma. Eu não estou falando que é isso que você tem que fazer. Só que uma coisa precisa ficar clara na nossa mente. Nós precisamos utilizar todos os dons que nós recebemos das mãos de Deus para ajudar no avanço da obra do evangelho. Pode ser que você nunca venha ajudar com dinheiro. Mas se você tem o dom de falar, que você use esse dom para a pregação do evangelho. Pode ser que o seu dom seja cozinhar, que você use para a pregação do evangelho. Pode ser que, assim como eu falei anteriormente, que o seu dom seja ter tempo, seja ter flexibilidade de horário, para poder decidir qual horário você vai trabalhar e qual o tempo que sobra para você utilizar isso para o benefício dos outros. O que precisa ficar claro na nossa mente é que todos os dons que Deus nos deu, que isso que nós temos, cada um tem dons diferentes, mas que todos esses dons que nós temos, que seja utilizado para o avanço da obra do evangelho, para que as pessoas conheçam
ao propósito de Jesus na vida delas e para que elas aceitem o chamado de Jesus para fazer parte desse povo, para fazer parte desse evangelho, para aceitar o sacrifício de Jesus por eles. É isso que precisa ficar claro na nossa vida. Pode ser que tenha pessoas que vão se desfazer de bens para financiar a obra. Pode ser que tenha pessoas que nunca vai conseguir dar dinheiro, mas pode ser um instrumento para ir. Pode ser que existam pessoas em nosso meio que vão utilizar aqueles dons que Deus deu a elas para atrair as pessoas para o evangelho. E é isso que precisa ficar claro em nossa mente. Aqueles discípulos, aquelas pessoas que viveram na igreja primitiva, elas utilizavam tudo que Deus havia dado para elas porque elas tinham um único objetivo, porque elas tinham uma única aspiração e o objetivo delas era que a missão que tinha sido confiada a eles para que tivesse êxito. E isso precisa ser o nosso objetivo também. E para isso nós precisamos utilizar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, para que a missão que foi confiada a nós tenha êxito também. Queridos, só que existia algo que fazia diferença na vida daquelas pessoas. E sabe o que era? Era a presença do Espírito Santo na vida delas. Nós só conseguiremos utilizar todos os nossos dons para auxiliar no avanço do Evangelho se nós formos cheios do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos clamar pela abundância do Espírito Santo na nossa vida. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de conhecermos a vida dessas pessoas que viveram no passado, de aprendermos com elas, Senhor. E hoje nós estudamos sobre Barnabé, um levita que tinha alguns bens materiais e ele decidiu, Senhor, vender aquilo para financiar a obra do Teu Evangelho. Senhor, muitos de nós aqui que estamos estudando a Tua palavra não temos bens nenhum, mas nós queremos, Senhor, assim como aquelas pessoas, nós queremos utilizar os nossos dons, utilizar os talentos que o Senhor nos deu, para que a sua missão, para que a missão de pregar o Evangelho tenha êxito na nossa geração, Senhor. E nós te pedimos, Pai, nos encha do Seu Santo Espírito, porque só quando formos cheios do Seu Santo Espírito, Senhor, é que nós vamos colocar a prioridade, nós vamos dar prioridade ao que realmente importa. Senhor, nós intercedemos pelos nossos irmãos. Nós oramos, Senhor, pela nossa igreja, pela nossa comunidade, pela comunidade a qual nós fazemos parte. Nos ajude, Senhor, para que nós sejamos unidos em oração, unidos em propósito e para que nós compreendamos, Senhor, a necessidade, a urgência que tem, Pai, para que o Seu Evangelho seja pregado para todo mundo, para todas as pessoas, Senhor. Nós nos colocamos aqui em Tuas mãos, para que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês mais esse dia. Amanhã nós continuaremos no capítulo 5. E amanhã nós vamos estudar sobre Ananias e Safira. Que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Tchau, tchau. Que Deus abençoe e um ótimo dia a todos.